Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras e hoje com o livro Ceifa de Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 31, Aflição. Esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado da segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8, onde ele diz o seguinte: olhai por vós mesmos. E Emmanuel comenta: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade, que o tempo trará inevitável quando precisa, ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos e que se nos reajustarão às diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideais, para que a simplicidade nos retome a existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá os tesouros da experiência. Transfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas imonatórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos aos mais altos níveis da evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados nesse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Aflição. Palavra que nos provoca medo, nos provoca uma situação assustadora para as nossas vidas, porque se há algo que nós fugimos é de aflições, de dores, de sofrimento. Mas esse é um tema que é muito peculiar e que devemos nos preocupar e entender do que Jesus fala, do que o Evangelho nos diz e o que a doutrina dos Espíritos nos coloca quando traz até nós o tema da aflição. A aflição é uma necessidade material que nós temos de passar a fim de podermos transformar aquilo que somos em espírito, aquilo que nós queremos ser como espíritos melhores. Passamos por dificuldades, passamos por problemas, e essas dificuldades e esses problemas pelo qual nós passamos são exatamente os instrumentos necessários para o nosso crescimento espiritual.
Não basta, como diz Emmanuel, simplesmente sofrer, simplesmente passar por dificuldade. É necessário que nós entendamos que essa passagem, que esse momento em que nós nos deparamos com dificuldades nas nossas vidas, precisam ser vencidas com amor, com vontade de vencer, com vontade de mostrar que nós acreditamos e que temos fé na doutrina de Jesus Cristo, que temos fé no seu Evangelho e que acreditamos na justiça de Deus acima de tudo. Porque a partir do momento em que nós nos colocamos e nos doamos a essa justiça de Deus, nós podemos compreender os benefícios que estarão à nossa disposição. Passando pelas provas, passando pelas dificuldades, entendendo que nós podemos sim ser melhores, que podemos sim utilizar aquela dor como um instrumento para ajuda ao próximo e a nós mesmos. O Evangelho de Jesus está cheio desses instrumentos de aprendizados colocado à nossa disposição para que nós possamos vencer, transformar, modificar a nossa situação e o nosso momento, a fim de que o nosso crescimento espiritual esteja presente sempre. Que a paz do Mestre Jesus permita que nós, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, possamos demonstrar a verdadeira fé que nós carregamos no Evangelho de Jesus, a verdadeira fé que nós temos na justiça de Deus, e que estamos dispostos a vencer e passar pelas dificuldades e encontrar no bem maior no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus.